Bom, depois dessa notícia bomba que acabou de explodir no Brasil, o Xandão, né, sendo processado pela Rumble, aquela plataforma que parece o YouTube, que foi proibida de rodar aqui no Brasil, e cidadãos americanos foram constrangidos aqui nos Estados Unidos. O Trump também processou o ministro Alexandre de Moraes em tribunais norte-americanos. Como que se não bastasse isso, um balde de água fria acaba de ser despejado na cabeça do Paulo Gonet, o procurador responsável por ter denunciado o presidente Bolsonaro agora há pouco e querendo que ele, inclusive, cumpra 43 anos de cadeia, e também em cima do Xandão. Olha só, em reviravolta surpreendente, o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira determinou hoje, gente, a quebra de sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. A decisão ocorre um dia após o procurador da República, Paulo Gonet, apresentar denúncias contra Bolsonaro e mais 33 pessoas, acusando-os de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado, segundo informações do Correio Brasiliense, esse trechinho aqui que eu apurei para vocês. Só que é o seguinte, o conteúdo explosivo da delação de Mauro Cid, agora tornado público, revela detalhes que podem abalar a estrutura. Não é do Bolsonaro não, gente. É do atual governo petista, isso mesmo. Em seus depoimentos, Cid afirmou que Bolsonaro, ele de maneira nenhuma estimulava a expectativa da população em torno, né, de um golpe para provocar uma ação que justificasse a intervenção, inclusive das Forças Armadas. Ou seja, Mauro Cid estava dizendo o seguinte, em suma aqui para você: se vocês querem que eu fale para vocês que o Bolsonaro estava estimulando o povo para poder fazer uma invasão, para poder promover toda aquela quebradeira e que ele liderou, o Mauro Cid está dizendo, a pergunta que eu faço é o seguinte: se as Forças Armadas sabiam, a pergunta que tem que ser feita é: por que é que eles não fizeram nada? Se vocês estão dizendo que sabiam, por que é que vocês não fizeram nada para impedir? Ou seja, um baita de um tiro no pé, uma delação que pode comprometer o andamento dessa denúncia do Gonet. No entanto, o que parecia ser uma acusação direta ao ex-presidente Bolsonaro tomou um rumo inesperado. O general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o tão famoso GSI de Lula, tornou-se peça-chave nesta trama. Relatórios indicam que G. Dias teria ordenado a omissão de alertas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sobre risco de invasão aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Essas informações foram deliberadamente suprimidos dos documentos oficiais enviados ao Congresso Nacional, levantando suspeitas sobre a real intenção por detrás desta omissão. De quem é esta informação? Da Folha de São Paulo, que apurou exatamente isso há tempos atrás, também questionando por que é que nesse bojo desse processo todo, não o rigor da lei da Procuradoria-Geral da República, o rigor da lei da Suprema Corte Brasileira, o rigor da lei da Justiça Brasileira não está pesando em cima do general G. Dias, peça fundamental, assessor direto da Presidência da República, homem de confiança do senhor ministro Flávio Dino e que omitiu todos os alertas de segurança da ABIN e também do GSI e que deveria estar respondendo esta questão com tamanha intensidade, por exemplo, como eles estão pedindo contra o Bolsonaro. Esta denúncia fajuta do Gonet, baseado na quebra de sigilo do próprio Alexandre de Moraes, numa tentativa desesperada de acelerar uma ordem de pedido de prisão contra o presidente Bolsonaro,
traz um alerta para a população brasileira e para o meio jurídico, esse tirambaço no pé dessa turma que sim, se prenderem Bolsonaro, terão que prender o G. Dias, terão que prender o Flávio Dino e, pasmem senhores, terão que prender o Lula, exatamente pelo mesmo motivo. Ou seja, a trama de golpe de Estado, se é que ela existe, na denúncia do senhor Paulo Gonet, personagens, repito, como G. Dias, Dino e Lula devem ser inseridos no mesmo processo. Ou seja, a divulgação desses fatos coloca o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, em uma posição delicada. Fontes próximas indicam que Gonet está apreensível, temendo que sua denúncia contra Bolsonaro sofra uma reviravolta bombástica, e isso, gente, pode acontecer. Afinal, as audiências apontam para uma possível responsabilidade direta de membros do atual governo, incluindo o senhor general G. Dias, potencialmente o próprio presidente Lula, por não terem agido diante de alertas de segurança que poderiam ter evitado o trágico evento do dia 8. A discussão não é se todo mundo concorda ou não concorda com o vandalismo do dia 8 de janeiro. A discussão é por que é que o governo, tendo todas as informações antecipadas, monitorando através da ABIN, monitorando através do GSI, não tomou providência? Por que é que estão escondendo esse lado da omissão? Tudo está caracterizando um plano orquestrado já previsto, né, lá no passado, para poder chegar no que chegou hoje. Vai assim mesmo. Não tem como mais mudar isso daqui. Não tem como mexer, não tem como dar andamento nesse processo contra o Bolsonaro sem trazer à tona que, se fosse para prender e para agir de maneira honesta, vamos prender o Bolsonaro com esse argumento? Vamos. Mas vai ter que prender o Dino, vai ter que prender o G. Dias, vai ter que prender o Lula, porque se alguém orquestrou, né? O Bolsonaro orquestrou, ok. Mas o governo omitiu a segurança, o governo prevaricou, o governo permitiu a quebradeira, o governo, esse atual governo, é tão responsável quanto o Bolsonaro, no bojo desse processo. E é exatamente isso que Paulo Gonet entendeu, que a divulgação desses fatos coloca a credibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República em xeque diante do mundo mais uma vez, gente. Que lambança! A precipitação da quebra de sigilo da delação premiada, portanto, do senhor Mauro Cid, e também de sua pergunta diante das autoridades, dizendo para ele: vocês estão querendo que eu assuma? Vocês estão querendo mesmo que eu coloque a culpa no presidente Bolsonaro? Vocês estão querendo mesmo? Vocês estão me ameaçando acabar com a minha vida, fazendo pressão psicológica? Mas ele devolveu a pergunta. E já que vocês sabiam de tudo isso, estranho, por que vocês não fizeram nada? A tensão aumenta nos bastidores da política em Brasília. A oposição exige investigações profundas e realização e responsabilização dos envolvidos, de todo mundo. Enquanto aliados do governo tentam minimizar as revelações bombásticas de Cid e, detalhe, descortinada estranhamente pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, isso que mostra que o homem não está tendo nem raciocínio mais para poder entender que ele mesmo acaba de comprometer todo esse processo. A quebra de sigilo da delação premiada de Mauro Cid promete desencadear uma série de desdobramentos que podem redefinir mais uma vez o cenário político nos próximos dias. Definitivamente, esse ano não é o ano do PT, esse ano não é o ano da corrupção, esse ano adeus o sistema que não tem mais como arrumar argumento para mentir de maneira tão descarada e com a cara lavada como eles estão fazendo. Gostou da informação? É muito importante, não é pouco não, gente. Estou falando muito sério. É muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha
para que mais patriotas também recebam esta informação. Diretamente dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional, eu, Rodrigo Alvarenga, volto daqui a pouco com muito mais informação para você. Shalom.